Deveres dos levitas, capítulo 3. Estes são os descendentes de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, os quais ele consagrou para exercerem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio na presença do seu pai Arão. E o Senhor falou a Moisés: Faze vir a tribo de Levi e coloca-os diante do sacerdote Arão, para que os sirvam e cumpram a obrigação dele e a obrigação de toda a congregação diante do tabernáculo de reunião para servirem no ministério do tabernáculo, e guardarão todos os utensílios do tabernáculo de reunião e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos, e são inteiramente dados dentre os filhos de Israel. E constituirás a Arão e a seus filhos para que exerçam seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. E falou o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho tomado os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos. Os nascidos primeiro entre os filhos de Israel serão, pois, meus levitas, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que eu fiz morrer a todos os primogênitos da terra do Egito. Consagrei para mim todos os primogênitos em Israel, desde os homens até os animais, serão meus. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai: Conta os filhos de Levi segundo as casas de seus pais, por suas famílias. Contarás todos os varões da idade de 1 mês e para cima. E Moisés os contou conforme a palavra do Senhor, como lhe fora ordenado. Estes foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerso, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, por suas famílias: Libine e Simei. E os filhos de Coate, por suas famílias: Arão, Gizar, Hebron e Uzeu. E os filhos de Merari, por suas famílias: Mali e Musi. Estas são as famílias de Levi, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família de Libine e de Simei. Estas são as famílias de Gerson. Os que foram contados segundo o número de todos os varões da idade de 1 mês e para cima, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias de Gerson acamparam atrás do tabernáculo a ocidente. E o príncipe da linhagem dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson no tabernáculo de reunião será o tabernáculo, a tenda, sua coberta e a cortina da porta do tabernáculo de reunião, as cortinas do átrio, a cortina da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e ao redor do altar, e suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Arramitas, e a família dos Izaritas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzelitas. Estas são as famílias dos Coatitas. O número de todos os varões da idade de 1 mês e para cima foram 8.600 que tiveram a guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparam ao lado do tabernáculo do lado sul, e o príncipe da linhagem das famílias de Coate será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca, a mesa,
o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram e o véu com todo o seu serviço. E o principal dos príncipes dos levitas será Eleazar, filho do sacerdote Arão, príncipe dos que têm a guarda do santuário. De Merari eram a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. Os que foram contados deles, segundo o número de todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa do pai de Merari será Zurriel, filho de Abiail. Eles acamparam ao lado do tabernáculo do lado norte. Por designação com os filhos de Merari estará a custódia das tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do átrio ao redor, suas bases, suas estacas e suas cordas, os que acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo de reunião ao nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, que estão encarregados da guarda do santuário como representantes dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, segundo a palavra do Senhor, por suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima foram 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos varões dos filhos de Israel de 1 mês para cima e toma o número de seus nomes. E tomarás os levitas para mim no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas no lugar de todos os primogênitos dos animais dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor. Moisés contou como o Senhor lhe ordenará todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos varões, segundo o número dos nomes, de 1 mês para cima, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, e os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. E pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 57 gramas de prata, conforme a medida do santuário. Tu os tomarás. Tal medida tem 11 gramas e meio de prata aproximadamente. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro do resgate dos que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas, e recebeu dos primogênitos dos filhos de Israel em dinheiro aproximadamente 15 quilos e 700 gramas de prata, segundo a medida do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, conforme a palavra do Senhor, segundo o que o Senhor ordenará a Moisés. As tarefas dos 3 clãs levíticos, os coatitas, capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e Arão: toma a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, por suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, todos os que entram na companhia para servirem no tabernáculo de reunião. Este é o serviço dos filhos de Coate no tabernáculo de reunião no lugar santíssimo. Quando partir o arraial,
entrarão Arão e seus filhos, e abaixarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e porão sobre ela a coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa da proposição, estenderam um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, os copos e as taças para libação, e o pão contínuo estará sobre ela. Estenderam sobre ela um pano carmesim, e o cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e lhe porão seus varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, suas lamparinas, as suas espeviadeiras, seus apagadores e todos os seus utensílios de azeite com que o servem, e envolveram a ele e a todos os seus utensílios numa coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe porão seus varais. E tomarão todos os utensílios do serviço com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre varais. E tirarão as cinzas do altar, e estenderão sobre ele um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, as colheres, os garfos, os braseiros e as bacias, todos os utensílios do altar, e estenderão sobre ele a coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabo de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, virão os filhos de Coate para o levarem, porém sem tocarem nas coisas santificadas, pois morreriam. Estas serão as cargas dos filhos de Coate no tabernáculo de reunião. Porém, Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a oferta contínua e o azeite da unção. Terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e seus utensílios. E falou também o Senhor a Moisés e Arão: não deixareis que a tribo das famílias de Coate seja eliminada do meio dos levitas, para que, quando se aproximarem do lugar santíssimo, vivam e não morram. Isto farei com eles. Arão e seus filhos entraram e porão a cada um em seu ofício e seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem as coisas santas, para que não morram. Os Gersonitas. Falou mais o Senhor a Moisés: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, por suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, contarás todo aquele que entrar na companhia para servir no tabernáculo de reunião. Este será o serviço das famílias de Gerson para ministrar e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, o tabernáculo de reunião, sua oferta, sua coberta, a coberta de peles de texugos que está sobre ele, a cortina da porta do tabernáculo de reunião, as cortinas do átrio e a cortina da porta do átrio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor suas cordas, todos os objetos de seu serviço e tudo que será feito para eles, assim o servirão. Segundo a ordem de Arão e seus filhos, será todo o ministério dos filhos de Gerson em todos os seus cargos e em todo o seu serviço, e lhes encomendar-lhe-eis a guarda de todos os seus cargos. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gerson no tabernáculo de reunião, e o cargo deles estará debaixo da direção de Itamar, filho do sacerdote Arão.
Os Meraritas. Contarás os filhos de Merari por suas famílias, segundo as casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, tu os contarás todos os que entrarem no serviço para servir no tabernáculo de reunião. Este será o dever do seu cargo para todo o seu serviço no tabernáculo de reunião: as tábuas do tabernáculo, seus varais, suas colunas e suas bases, as colunas do átrio ao redor, suas bases, suas estacas e suas cordas com todos os seus instrumentos e todo o seu serviço, e designar-lhe-eis por seus nomes todos os utensílios que eles terão de transportar. Este será o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o seu ministério no tabernáculo de reunião, debaixo da direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. A contagem dos 3 clãs levíticos. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos de Coate por suas famílias e segundo as casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos que entraram na companhia para servirem no tabernáculo de reunião, e os que foram contados deles por suas famílias eram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias de Coate. Todos os que ministram no tabernáculo de reunião foram contados por Moisés e Arão, como ordenou o Senhor por meio de Moisés, e os que foram contados dos filhos de Gerson por suas famílias, segundo as casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até os da idade de 50 anos, todos os aptos para entrar no serviço no tabernáculo de reunião. Os que foram contados deles por suas famílias, segundo as casas de seus pais, foram 2.630. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson. Todos que servem do tabernáculo de reunião foram contados, Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, por suas famílias segundo as casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até o de 50 anos, todos os que entraram na companhia para ministrar no tabernáculo de reunião. Os que foram contados deles, suas famílias eram 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais foram contados por Moisés e Arão, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas que Moisés e Arão e os príncipes de Israel contaram por suas famílias e segundo as casas de seus pais, desde a idade de 30 anos para cima até a idade de 50 anos, todos que entraram para ministrar no serviço e para terem cargo de obra no tabernáculo de reunião. Os que foram contados deles eram 8.580, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Foram contados cada um segundo o seu serviço e segundo o seu cargo, os quais ele contou como lhe fora mandado.